Olá, você que acompanha a TV Câmara de Presidente Prudente e também a Câmara Municipal nas redes sociais. Estamos no plenário Dr. Francisco Lopes Gonçalves Correia, no prédio público Dr. Pedro Furquim, sede do Legislativo Prudentino. É aqui deste plenário que os vereadores prudentinos discutem todos os projetos que são encaminhados pelo prefeito municipal e também aqueles que são protocolados pelos próprios vereadores. Aqui, os vereadores também discutem aquelas demandas que são encaminhadas por você, cidadão prudentino, ao longo do ano. E aqui do plenário, a TV Câmara de Presidente Prudente realizou uma série de entrevistas com estes vereadores, os vereadores eleitos, empossados, já para a 18ª legislatura no dia 1º de janeiro de 2021. Eles falaram sobre a sua família, sobre o seu trabalho profissional no dia a dia e também o que os motivaram a se tornarem políticos. Acompanhe todas as entrevistas por meio dos nossos canais no YouTube e ainda também pelo Facebook e Instagram da Câmara Municipal. Assista agora a entrevista com o vereador Demerson Dias. Vereador, conta um pouco para quem está nos assistindo, um pouco da sua história. Qual que é o seu nome, o nome dos seus pais, da sua família, fala também do bairro que o senhor nasceu, enfim, um pouquinho daquela sua história local, do Demerson mesmo, ali da, como o senhor costuma dizer, da Baixada. Simples, né? Graças a Deus vim de uma família muito simples, né? Meu nome é Demerson Dias, mais conhecido como Demerson da Saúde, porque trabalhei, prestei serviço na Secretaria Municipal de Saúde e saí mais conhecido como Demerson da Saúde. Nasci na Zona Leste, na Vila Brasil. Com 7 anos eu fui para o Parque Alvorada e até hoje estou no Parque Alvorada. Minha mãe reside no Parque Alvorada. Meu pai, o senhor Aurelino Manuel Dias, funcionário público, 36 anos. Infelizmente não está com a gente, Deus fez o chamamento, está com Deus. Minha mãe, Dona Terezinha de Avelar Dias, continua morando no mesmo local, no Parque Alvorada, lá na rua Manuel Nunes Bittencourt, 287, onde tudo começou. Nós somos em 6 irmãos, infelizmente um faleceu e hoje nós somos em 5 irmãos, o qual a gente vive sempre ali naquela região que eu sempre falo com o maior orgulho, na nossa Baixada, Ali eu frequentei a escola no Placídio Braga Nogueira, ali eu frequentei os postos de saúde, ali eu cresci, Ali eu vi nascer aquele bairro. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, não tinha asfalto, não tinha rede de esgoto e tudo foi uma transformação. Tive o privilégio do meu pai ser liderança do bairro, ser o segundo presidente do bairro, e o qual foi chamando a atenção que através da política, através do diálogo, através de se aproximar do poder público, de um vereador, do prefeito, dos deputados, e meu pai tinha esse elo e foi crescendo esse desejo, o sonho do meu pai de um dia um dos filhos viesse a ser um representante, no caso, um vereador. E essa sementinha colocada pelo seu pai, já desde que o senhor era pequeno, já ia nas manifestações, já acompanhava ele junto com os ônibus, já participava disso? Com certeza, tem umas coisas assim que é inesquecível. Período de diretas já, nós tínhamos essa ligação, meu pai tinha ligação com o deputado, então, Mauro Bragato, na época, e nós subimos de ônibus, é uma história fantástica. O ônibus não tinha condições mínimas de fazer essa viagem, e eu muito criança, e meu pai nos levou para diretas já. Então eu participei naquele movimento histórico do Brasil, nas diretas já, junto com meu pai, junto com os nossos representantes, e é marcante, E aí você vai pegando o gosto, você vai vendo a importância da política no dia a dia, na vida das pessoas. A política, ela transforma a vida das pessoas. A boa política, ela dá dignidade às pessoas, principalmente às pessoas que mais precisam. E naquela localidade onde eu nasci, eu vivo até hoje com o maior orgulho, os melhores amigos, a minha família, minha mãe vive até hoje lá. E é muito gratificante a gente representar aquela comunidade da Zona Leste. E depois que o senhor terminou o colegial, o senhor, por meio do tiro de guerra, acabou enganjando também no Exército Brasileiro, E aí depois do Exército é que o senhor
foi realmente para a política. Como é que foi essa passagem? Então, com 17 anos, como todo jovem, né, o serviço obrigatório de 1 ano, né, eu me matriculei no tiro de guerra de Presidente Prudente, tiro de guerra 02063, infelizmente naquele momento, e a gente não entende o propósito de Deus. Você tem um sonho, você tem um pensamento, mas Deus tem outro pensamento, outro direcionamento na sua vida. Infelizmente eu sofri um acidente dentro do tiro de guerra. Com 3 meses matriculado no tiro de guerra, eu sofri um acidente. E eu fui transferido, né? Quando você se matricula no tiro de guerra, você fica matriculado ao Exército Brasileiro, que é um braço do Exército Brasileiro. E eu fui transferido para São Paulo, onde eu fiquei 6 anos, né, em tratamento desse problema, esse acidente que ocorreu dentro do tiro de guerra, em trabalho dentro das manobras militares, que eu sempre falo. E eu fui transferido para São Paulo, onde eu fiquei só no hospital 6 anos em tratamento e prestando serviço para o Exército. E naquele período, os comandantes lá, eles me direcionaram para poder entrar com um grau de recurso, o qual eu entrei com um grau de recurso interno. E aí veio sair a minha reforma, né? Então, como no Exército Brasileiro de soldado não existe cabo é temporário, eu fui reformado como 3º sargento, o qual até hoje eu tenho que me apresentar uma vez por ano, no mês que eu faço aniversário, que é em agosto, eu tenho que me apresentar na base mais próxima do Presidente Prudente, que é em Lins. Então, repito a dizer, a política veio na minha vida através do meu pai. A questão de ser militar era um sonho do meu pai e Deus me deu a oportunidade de eu realizar 2 sonhos do meu pai na minha pessoa. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a minha família, especialmente meu pai, a minha mãe, né? Porque a gente veio de uma família muito humilde e a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a andar no caminho correto, porque, repito a dizer, numa situação tão difícil que uns amigos meus hoje não estão vivos e alguns estão até mesmo presos, e a gente vê que alguns se deram certo, alguns se deu bem na vida profissionalmente. Eu tenho amigos que se deu muito bem profissionalmente e a gente hoje tem o privilégio de representar como vereador aquela comunidade que é tão sofrida, né? Já melhorou muito e nós estamos trabalhando para melhorar mais ainda. Vereador, e qual que foi a sua seu primeiro trabalho na política? Depois que o senhor saiu do Exército, voltou para Prudente, como que foi? Como que foi o seu primeiro trabalho dentro da política? Obviamente antes de chegar nesse período de ser candidato e eleito, né? Como assessoria mesmo? Então, repito a dizer, né? Tudo, graças a Deus, passou pela mão do meu pai. Meu pai é funcionário público lá no Parque de Obras, na Secretaria Municipal de Obras. Lá ele fez uma amizade muito grande com o então secretário na época, Alfredo Penha. E aí dessa amizade, né, a gente foi acompanhando o trabalho do então secretário Alfredo Penha, que aí então, nos anos seguintes, o então secretário de Obras Alfredo Penha virou vereador. Naquela oportunidade, meu pai, com a amizade que tinha, né, pediu para que o então vereador Alfredo Penha me chamasse para trabalhar na assessoria. E eu vim para a Câmara, eu vim ser assessor de um vereador. Primeiro contato político diretamente dentro da Câmara Municipal foi junto ao gabinete do vereador Alfredo Penha. E naquele período, o vereador Alfredo Penha ele foi convidado para ser secretário de saúde. Olha como é a dinâmica da vida da gente. Quando ele foi convidado para ser secretário de saúde, ele também me levou como assessor para a Secretaria de Saúde. Então, ele era vereador e eu era assessor dele. Quando ele foi convidado pelo prefeito Agripino ser secretário de saúde. Quando ele foi para a Secretaria de Saúde, o vereador Alfredo Penha, ele me convidou também para ser assessor na Secretaria de Saúde. Por então, comecei a desempenhar um trabalho dentro da Secretaria de Saúde. Então, como assessor adjunto ali do gabinete do secretário de Saúde, até um período de um ano e pouco, quando o vereador, na época o secretário de Saúde, o vereador, e era vereador eleito, Alfredo Penha, voltou para a Câmara. E eu continuei na Secretaria de Saúde, porque a sua esposa, dona Luciana Penha,
ela assumiu, uma farmacêutica assumiu a Secretaria de Saúde, e aí eu fui para o 24 horas do Ana Jacinta. Era o único 24 horas, uma porta aberta que trabalhava 24 horas de atendimento de saúde. E aí eu fui ser gerente do 24 horas do Ana Jacinta, onde eu conseguia a experiência na área da saúde, na área do atendimento, como gestor, como gerente, que eu gerenciei lá por 3 anos e 6 meses. Por isso que surgiu a oportunidade de ser conhecido como Dermos da Saúde, porque eu trabalhei na Secretaria de Saúde. Finalizando esse período do mandato, o vereador Alfredo Penha, ele ganhou a reeleição. E aí eu volto de novo para a Câmara Municipal, naquele período do segundo mandato do vereador Alfredo Penha. Nesse momento, até então, o vereador Ed Thomas tinha acabado de ganhar a eleição de presidente. Eu tive o privilégio de trabalhar de assessor do Penha, junto com então o presidente da Câmara, Ed Thomas, o qual eu passei a conhecer. E nesse ano, nesse período, o vereador presidente da Câmara, Ed Thomas, ele foi candidato a deputado estadual. E naquele momento, a gente, trabalhando na Câmara, dentro daquela legislatura, eu recebi um convite antes dele ser deputado, o Ed Thomas. Se ele fosse eleito, ele me levaria, me convidaria para ser assessor do então deputado. E aconteceu. Ele ganhou a eleição, o vereador Ed Thomas virou deputado estadual. Logo em seguida, ele reafirmou aquele convite, aquele compromisso lá atrás, e eu saí da assessoria do vereador Alfredo Penha e fui para a assessoria do deputado eleito Ed Thomas. Aí eu mudei mais uma vez do legislativo municipal para o legislativo estadual. A maior experiência da vida que eu tive. Fui para dentro do escritório, fui para dentro da Assembleia, trabalhar com o deputado Ed Thomas, o qual disse e viu uma possibilidade de eu ser um candidato a vereador. Até então nem passava pela cabeça, mas como tinha um sonho do meu pai, e meu pai sempre sonhou de ter um filho, né, envolvido diretamente, né, na política, quando eu levei ao meu pai dizendo que o deputado Ed Thomas tinha me convidado, dado uma oportunidade de eu ser candidato a vereador dentro do partido, do PSB, foi um sonho do meu pai. Naquele momento, na primeira eleição para vereador, eu não consegui me eleger. Eu fiquei segundo suplente. Eu tive 987 votos, faltou 13 para 1.000. Então mostrou que tinha potencial para chegar. Meu pai ficou muito contente, o próprio deputado ficou muito contente. E aí sim, vendo esse potencial meu, eu falei, agora eu vou trabalhar para me eleger. Eu vou trabalhar um pouco mais do que eu estou fazendo para poder chegar na Câmara Municipal. E aí aconteceu. Daí 4 anos, fui candidato de novo a vereador, aí fui eleito o único vereador do partido, né? Isso já em 2012. Já em 2012, aí concretizou. 2012 foi a eleição, 2013 eu tomei posse dia 1º, com 1.664 votos. Como é que foi esse primeiro mandato? Quando o senhor já tinha o conhecimento da Câmara Municipal, já conhecia também a Assembleia Legislativa, conhecia a Prefeitura, enfim, conhecia a máquina pública. Mas como que foi estar no mandato dessa primeira vez? É tudo muito diferente, né? Primeiro é a emoção, né? Eu estava realizando um sonho do meu pai na minha pessoa, então eu estava muito contente. E aí, tudo muito novo, né? Ser assessor é uma dinâmica, ser o vereador é outra dinâmica. E como eu tinha me elegido somente o meu partido, um vereador, eu sempre falo que eu era o filho único. Eu caí de paraquedas, o filho único, numa eleição de 13 vereadores. Mas o que me deu o respaldo, e falo, dentro das dificuldades eu tinha a liberdade, tenho a liberdade, então o deputado Ed Thomas, quando surgia alguma votação polêmica, eu tenho a liberdade de ligar para ele, perguntar qual é o caminho, qual seria a forma da gente resolver aquele problema. É totalmente diferente. Ser assessor é uma realidade, é um trabalho. Ser o vereador é totalmente diferente. E aí, naquele primeiro mandato foi muito emocionante, né? E graças a Deus, vejo dessa forma, foi um mandato assim inesquecível.
né? Porque até então nós tínhamos um prefeito muito atuante, um prefeito de segundo mandato, um prefeito que fazia as coisas acontecer. Sim ou não, o prefeito Tupã sempre jogou limpo. Quando daria para fazer as coisas era sim, quando não daria era não e não tinha conversa. Então, eu aprendi a conviver com o prefeito dessa forma, o prefeito Tupã, muito autêntico, muito firme, e aí facilita o legislador, facilita trabalhar na Câmara Municipal, porque as pessoas vêm atrás de você, as pessoas fazem os requerimentos, as indicações e você encaminha ao Executivo. E naquele momento, naquele primeiro mandato, eu tive, né, a forma de trabalhar com o prefeito Tupã dessa forma. Os secretários muito unidos, secretários muito linkados, todos nas pastas. Então, eu tive uma certa facilidade. Tanta facilidade que eu fui reeleito. Tá? Essa decisão para tentar a reeleição, ela foi natural ou era planejada? Não, eu vou fazer um e quero fazer o segundo mandato. Ou foi de forma natural? Como é que foi isso? Tudo de forma natural, né? Quando eu me elegi pela primeira vez, eu falei, eu vou trabalhar e deixa as coisas acontecer. E na minha vida é assim, eu vou trabalhando e quem direciona é Deus. Nem tudo aquilo que eu quero, nem tudo aquilo que às vezes a gente planeja, é aquilo que vai acontecer. Então eu confio muito em Deus, eu deixo sempre assim na mão de Deus. Eu sempre falo, o ser humano ele tem que ter Deus, família e saúde. Então eu tenho, graças a Deus, confio muito cegamente em Deus. Tenho minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos, que a gente discute o momento de vou continuar, não vou continuar na política. Porque quem sofre dentro do quadro político, quem está o dia a dia com o político, sempre é a família. Então a grande maioria das decisões minhas é tomada pela minha família, pelos meus amigos. Graças a Deus eu tenho grandes amigos, grandes pessoas técnicas, que às vezes e a gente não sabe de tudo. A gente procura ter humildade de perguntar para as pessoas. Então, naquele momento, eu vim à reeleição e consegui o segundo mandato. E nesse segundo mandato, primeiro biênio vice-presidente, segundo biênio presidente da Câmara na 17ª legislatura. Isso. Como é que foi esse período? Isso aí foi muito emocionante, né? Meu pai, no período que ele estava internado, eu conversava muito com ele politicamente, né? E ele pediu para mim, na Câmara Municipal, acompanhar uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que me dá uns conselhos bons. E a gente precisa de pessoas que te dê conselho bom. Nesse caso, meu pai pediu para mim me espelhar e trabalhar com o Dr. Enio Perrone. Então, no segundo mandato, no primeiro biênio, o Dr. Enio foi o presidente da Câmara. E eu tive o privilégio de, dentro da chapa dele, me escolher como vice-presidente. Então, me deu uma bagagem, porque ele deixou eu muito solto como vice-presidente. Eu representava a Câmara em todos os setores. E ele fala hoje que ele me preparou para ser o presidente da Câmara. E então, com o aval do meu pai, com o pedido do meu pai e o Dr. Enio, quem conhece sabe, é um ser humano acima da média. Aquela frase que ele usa e está lá no gabinete, eu não vou tirar, gentileza gera gentileza, ele põe na prática, não é só na escrita. Então, quem conhece, sabe o que eu estou falando, o Dr. Enio Perrone, além de um excelente médico, é um ser humano acima da média. Então, eu aprendi muito. Sendo vice do Dr. Enio, eu me senti preparado para, até então, no segundo biênio, ser o presidente da Câmara, porque, repito a dizer, no aconselhamento dentro da Câmara, quando há a possibilidade de eu me aconselhar com ele, e é sempre, eu procuro conversar com o Dr. Enio, que a gente ouve mais, erra menos. Então, deu certo. Primeiro biênio, vice-presidente, Dr. Enio. Segundo biênio, fizemos, né, uma boa conversa e tive o privilégio de ser o presidente da Câmara Municipal. Até então, muita responsabilidade. Ser presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente não é fácil, tá? É uma missão assim que a gente pede dia a dia para Deus direcionar, né, para que os colegas também, que ser presidente, sempre falo, é presidir, é juntar, é resolver problema, mas todos os colegas, no caso os 12 colegas, ajudam. Agora o que facilita aqui na Câmara Municipal, e é uma continuidade do próprio Dr. Enio quando foi presidente da Câmara, nós temos um corpo técnico muito bom,
é o que facilita. Nós temos diretores que te dá um respaldo com sabedoria técnica. Nós temos um corpo jurídico de excelência. Nós temos funcionários aqui em todos, né, os graus, em todos nos seus departamentos, que te dão uns pareceres técnicos de excelência, somente para você resolver dar como se diz, a tacada final, a canetada, assinar, mas nós estamos no caminho certo. Por quê? O próprio Tribunal de Contas aponta a Câmara Municipal de Presidente Prudente como a mais econômica do Estado de São Paulo, a terceira do país. Então, nós estamos no caminho certo. Responsabilidade com o dinheiro público, responsabilidade com as pessoas, principalmente as que mais precisam. E 2020, um ano atípico, um ano de pandemia, tivemos muitos embates e principalmente também uma eleição, né? O senhor veio novamente para a reeleição, foi reeleito para o terceiro mandato, e nesse terceiro mandato, que se iniciou dia 1º de janeiro, também eleito novamente presidente da Câmara Municipal. Qual que é o sentimento de responsabilidade, qual que é a expectativa para esses próximos 4 anos? Como você colocou, 2020 foi um ano muito atípico, um ano muito difícil, em vários aspectos. Não só da pandemia, também do próprio gestor, do próprio prefeito na época, né, que não correspondeu com aquilo que a gente esperaria de um promotor de justiça. O prefeito, então, o Dr. Nelson Bugalho, era um promotor de justiça. E naquele momento que foi eleito, todo mundo imaginava e pensaria de uma gestão mais firme, de uma gestão mais de resolver problema, de solucionar problema. E não foi. Foi uma gestão muito difícil, uns 4 anos muito difícil. Não só para a Câmara, mas para toda a população. E aí, no final do mandato, né, conversando com o partido, conversando com a minha família, houve a possibilidade de vir até mesmo como vice-prefeito, né? O meu nome foi cogitado no partido como vice-prefeito. Eu fiquei muito alegre, muito contente, porque é como a gente sempre fala, a gente preparou uma terra, plantou uma boa semente. Então, no momento de colher, vamos colher os bons frutos. Então, houve a possibilidade, meu nome foi cogitado dentro do partido, até discutido em assembleia, em convenções internas, o meu nome como vice-prefeito. Eu fiquei muito contente, sabendo que nós somos 3 vereadores do PSB e o meu nome foi cogitado como vice-prefeito. Só que naquele momento, o partido precisava fazer as coligações, que é natural, que é comum, que é saudável. E aí, a executiva do partido, em entendimento com os 3 vereadores na época, eu, o Anderson e o Adão, achamos por bem fazer essa coligação. A executiva do partido, mais os vereadores fazer uma coligação, que é somar, trazer mais para dentro. Mas eu fiquei muito contente sabendo que dentro do meu partido eu tive um espaço, tive um respeito de ser até vice-prefeito. Mas naquele momento, e foi interessante, de uma coligação com o Partido Patriota, e que deu certo. Essa coligação, ela veio no êxito e nós ganhamos a eleição. O deputado Ed Thomas virou prefeito municipal, o então vereador Isaac Silva, que era do Patriota, virou vice-prefeito. E dentro desse quadro, eu me lancei, né, a vereador, a reeleição. Né, e sempre falo, minha eleição não tem segredo. É Deus, minha família e os meus verdadeiros amigos. Voltei sendo o terceiro mais votado, dentro de um quadro de 13 vereadores, mais de 338 candidatos a vereadores, e eu o terceiro mais votado. Então, é uma maior responsabilidade. Quando as pessoas acreditam em você, e o voto tem 2 sentidos. Primeiro, quando a pessoa vota em mim, vota num candidato a vereador ou prefeito, está assinando uma procuração, tá aí, ó. Esse voto meu é para você falar em meu nome, para você me defender. Esse voto que eu estou te dando é para você falar os problemas que nós sentimos aqui no bairro, aqui na cidade. E o outro, a gente sempre fala um cheque em branco. Hoje é um cartão de crédito em branco, que é o orçamento da cidade. Então, o voto, no meu ver, quando você vota em mim, tem 2 sentidos. Primeiro, uma procuração para me te representar. Depois, um cartão, um cheque em branco para mim entrar no orçamento e falar, ó,
essa verba tem que ir para a saúde, essa verba tem que ir para a educação, ou essa verba tem que ir para obras. Saber a necessidade da população. Então, é muita responsabilidade. Quando você vê o seu nome aprovado pela Justiça Eleitoral, igual eu, infelizmente houve aquela, travou, deu a pane, só fiquei sabendo depois das 3 horas da manhã, oficialmente, gente, é muita emoção. Só que depois da emoção, passa a emoção, aí você começa a sentir a responsabilidade, o peso, o que é ser um representante. Reconhecido pela população, reconhecido pela Justiça Eleitoral e saber que você está mais um mandato de 4 anos à frente de uma cidade tão importante como é Presidente Prudente. Vereador, muito obrigado pela entrevista. Deixe também uma mensagem para finalizar, não só para os seus eleitores, mas também para toda a população prudentina. Após a eleição, o senhor é obviamente vereador de toda a comunidade. Primeiro agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, a minha família, vocês que acreditaram em mim, vocês que deram um voto de confiança. E eu posso falar, eu não vou decepcionar o seu voto à minha pessoa. Eu não vou fazer feio, não vou fazer o que não deve ser feito, que são as coisas erradas, porque vocês me deram o privilégio de ser vereador com o seu voto de confiança. E dizer, eu acredito no novo governo municipal, eu acredito no prefeito municipal Ed Thoma, que há poucos dias já está fazendo uma diferença, já está fazendo o seu papel para a comunidade. E pode contar comigo, pode confiar não só em mim, mas sim nos 13 vereadores. É tanto que olha como Deus me dá tantas oportunidades na vida. Eu consegui uma reeleição da presidência da Câmara. Hoje eu sou o presidente da Câmara com o maior orgulho. Dos 13 vereadores, não, da cidade de Presidente Prudente. Então, o que eu posso falar para a população, venha procurar o vereador que você deu voto, venha procurar o vereador mais próximo da sua casa, venha trazer o seu requerimento, o seu projeto de lei. A melhor lei está em você. Então venha procurar. Nós estamos aqui para apresentar aquilo que a população precisa. Que Deus nos abençoe nós, continue nos abençoando e pode contar com esse vereador. Estou à disposição para atender você.